Então, pessoal, como a gente já vinha tratando nos grupos, né, nós estamos trabalhando a história de Alagoas e para iniciar, né, para contar essa história, a gente vai começar com os primeiros habitantes, que são, né, os indígenas, né? Porque quando o pessoal diz assim: "Ah, quem descobriu o Brasil?" Como assim, gente? Como assim quem descobriu o Brasil? Quando os colonizadores chegaram aqui, os índios já não estavam, eles estavam em casa, eles estavam em suas terras, né? Eles foram roubados, eles foram invadidos. E aí eu vou começar a falar com vocês agora um pouquinho da cultura. A cultura que foi nos deixada pelos índios através dos alimentos. Então eu vou falar, né, dessa formação cultural alimentar que nós herdamos dos nossos amigos índios. Aí eu coloquei essa imagenzinha aí de alguns alimentos que fazem parte do nosso cotidiano, que nós estamos acostumados a ver, né? Eu coloquei aí o munguzá, o arroz doce, os peixes, alimentos, né, que são presentes, foram presentes, continuam sendo, né, em algumas aldeias de índios e nós pegamos esse costume de utilizar. Nós pegamos o costume, se tornou uma cultura nossa a ingestão desses alimentos, certo? Então, ó, como eu falei, uma formação cultural gigantesca através desses alimentos. É, os índios, eles sempre tiveram esse respeito com a natureza, né? Eles utilizam todas as partes de um vegetal. A gente vai ver mais para frente os exemplos de raiz, de caule e da folha, né? Que eles utilizam, além dos frutos, né? Que eles utilizam na alimentação e nós também, né? Nós herdamos por conta deles que tiveram esse cuidado, que tiveram esse costume, nós herdamos também, e de valores nutricionais gigantescos, né? Sem comparação. Além de respeitar a natureza, de respeitar o ciclo, né? Eles sempre utilizaram aquilo que a natureza dá. Eles se alimentam da caça, da pesca e da agricultura. Mas na questão da agricultura, eles sempre respeitaram o ciclo do alimento. Então, eles sempre fizeram a comparação do clima, das fases da lua, para saber o momento certo de plantar e o momento certo de colher. E aí, é, na questão de respeitar a natureza também da seguinte forma, muitos deles eram tidos como nômades. Por quê? Porque quando eles usavam aquilo que a natureza estava oferecendo e eles percebiam que já estava agredindo demais, né, já estava utilizando demais ali, daquele meio, eles procuravam um outro lugar, né, se mudavam até que aquele lugar que eles estavam usando se recuperasse. Então, eles aguardavam a natureza se recuperar, certo? E aí eu coloquei alguns exemplos da formação cultural trazida, né, nos alimentos dos índios. Macaxeira, o milho, carne de caça, eles mesmos caçavam, eles mesmos pescavam, raízes, frutas, palmito, castanha e algumas folhas. Aí a gente tem o exemplo da macaxeira, utilizada, né, de grandes formas, de inúmeras formas. A gente pode ingerir cozida, frita, como biju, como a farinha, né? Farinha de mandioca. A gente pode ingerir através de bolo, tapioca. E aí eu coloquei até assim, paçoca, né? Uma interrogaçãozinha aí no nome paçoca. Porque a gente é acostumado a associar o nome paçoca àquele docinho de amendoim, né? Que esfarela, que é uma delícia. Mas a paçoca dos índios, que também é uma delícia, paçoca indígena, é essa da segunda foto aqui, ó, onde eles fazem uma carnezinha desfiada, uma carne seca desfiada, juntamente com essa farinha de mandioca socada no pilão. E aí fica essa farofinha gostosa aí, certo? A macaxeira, que eles geralmente utilizavam, era chamada de macaxeira brava, porque ela tinha uma quantidade de veneno e tinha todo um tratamento para eles poderem utilizar. Então, eles deixavam na água, eles deixavam no sol até que aquele veneno fosse retirado da macaxeira, né? Que aí tem inúmeros nomes, né?
dependendo da região, macaxeira, mandioca, aipim. E a depender da região também, esses alimentos, né, vindos dessa cultura indígena, eles vão sofrendo alteração da, da mesma forma, né, que a gente utiliza o nome aqui nessa região e outras pessoas utilizam para o mesmo alimento outros nomes. Também vem a questão cultural, a forma de preparo desses alimentos, que varia de uma região para outra. Beleza? E aí eu botei também essa bebida não alcoólica que eles faziam, né? Um mingau de pão seco misturado com a água, né? E aí esse líquido, que era originado dali, eles retiravam e ingeria no lugar da água. A gente ingere a água diariamente e eles substituíam por esse líquido aí. E aí, outros exemplos, né? Que a gente tem da macaxeira, tapioca, a paçoca e aqui, ó, o pirãozinho de peixe, né? Que é engrossado, é o caldo de peixe que é engrossado com a farinha de mandioca, certo? Ah, esqueci de falar da classificação aqui da macaxeira. A macaxeira, ela tem inúmeras vantagens, inúmeros benefícios, né? Ela é um carboidrato. Então, quando a gente fala de alimento, a gente pode classificar ele em três tipos: energético, quando ele dá energia que a gente precisa diariamente, né? Para realizar as atividades normais do corpo, não necessariamente correr, também, né? Ajuda, mas para respirar, para caminhar, para o coração, né? Funcionar. Ele é antioxidante, ele tem essa função de limpar o organismo. Ele também tem, a macaxeira também tem ação anti-inflamatória. Como eu falei que ele é energético, é rico em calorias. Então, é uma fonte natural de calorias que vale a pena ingerir, mas também, como ele é um alimento energético, tudo tem que ser de forma controlada, né? A gente não pode também usar demais. O milho aqui, ó. O milho, ele é um nutriente também energético, né? Ele é rico também aí nesse carboidrato. Ele também pode ser preparado de diversas formas, cozido, frito. Eita, ele cozidinho com a manteiga em cima, Jesus. Pipoca, a pamonha, né? A pamonha indígena era aquele bolinho de milho e ao redor tinha uma crostinha de arroz, antes de colocarem na palha. Munguzá, infinitas formas de consumir o milho, mas da mesma forma é um energético, né? É um alimento energético. Ele é rico em caloria, é uma fonte energética natural, mas que deve ser ingerida com, né, cuidado. A gente também não pode exagerar. Aqui a gente tem um exemplo do palmito. O palmito ele vem da região do caule da árvore, como eu falei, né? Os índios utilizavam de todas as partes daquele vegetal. Eles não tinham esse costume de estragar comida, né? Como a gente tem esse costume hoje em dia. Eles não tinham. Para eles tudo poderia ser reaproveitado. Então o palmito ele veio do caule, vem do caule. As funções do palmito, né? Ele é rico em zinco, que ajuda na cicatrização. Muitas pomadas de assadura de bebê possuem, né, essa substância, esse zinco. Ele também é rico em ácido fólico, que para a gestante é importantíssimo, já que ela divide, né, os nutrientes com o bebê. E ele ajuda no sono. Ao contrário do milho, ele já tem um baixo teor calórico. E ele é rico em fibras. Por ele ser rico em fibras, é, quando ele é ingerido, até a próxima alimentação dá aquela sensação maior de saciedade, né? Ele leva mais um pouquinho de tempo para digestão e a gente vai sentindo como se ainda não tivesse com fome. Então, até para quem gosta de fazer regime e tal, é um ótimo componente aí. E aqui, né, imagens de alguns exemplos da variação do milho. Pipoca, canjica. A canjica indígena era um creme puro, né? E aos pouquinhos ele foi ganhando essa forma mais viscosa, mais levinha que a gente é acostumado a ingerir. O munguzá, né? A pamonha e aqui o milhozinho cozido, ó, delícia.
as frutas, né? Como eu falei, que a gente tinha alguns alimentos energéticos, né, que nos dá energia. A gente também tem alguns alimentos construtores, que fazem parte da construção das partes do nosso corpo, da célula está presente ali. E esses construtores, eles também ajudam na cicatrização, ajudam na recuperação muscular, da força muscular. E aqui as frutas é um exemplo de um nutriente regulador, certo? Eles regulam as atividades do corpo, eles auxiliam no funcionamento do corpo. Quando a gente está gripado, né? Está gripado, vai ingerir o quê? Vitamina C. Então, a vitamina C vai ajudar a regular o sistema imune. Então, as frutas são exemplos, né, fortes e clássicos aí de um nutriente regulador. E elas também, né, nos trazem um valor energético, elas também têm as calorias lá. Só que principalmente, né, elas são ricas em vitaminas, que vai ajudar a regular aí todas as formas de uso do nosso corpo. Então, eu trouxe aí alguns exemplos. A gente tem o buriti, o açaí, abacaxi, goiaba, mangaba, guaraná, origem indígena também, o mamão, né? Uma riqueza, uma variedade de frutas. E eu coloquei aqui em destaque o caju, porque o caju é uma fruta tipicamente brasileira, né? Onde a gente é capaz de utilizar todas as partes do caju, né? Essa parte aqui, ó, ela é uma parte energética e pouco calórica. Mas quando a gente vem falar da castanha, né? Ela já tem um pouco mais aí de calorias, né? Ela já funciona mais como uma parte energética. O caju, da mesma forma do palmito, ele é rico em fibras. Então ele também aumenta aquele tempo de saciedade entre as refeições, né? É um excelente lanchinho entre uma refeição e outra. E aqui, os construtores, né, que eu havia falado deles, eles, né, a gente pode colocar aí o exemplo as proteínas. Como é que os índios ingeriam essa proteína? Através da pesca, né, dos peixes, que era feita de forma próxima. Eles pescavam, não tinha aquilo de, vou escolher o tamanho do peixe, não. O que viesse era lucro. Se viesse grande, eles faziam assado, como está aqui, ó, na folhinha de bananeira, que é tão marcante até hoje e é uma delícia, né? E se viesse um peixe pequeno, se viesse crustáceos e moluscos, eles faziam ali cozido e pegavam depois aquele caldo e faziam o pirão, como a gente já viu na foto anterior. Eles faziam essa pesca com arco e geralmente próximo, né? Carne de caça, né? Caçava-se outros animais. E essa carne de caça, ela era feita geralmente assada. Esses exemplos aí que eu falei são exemplos de alimentos construtores, né? Além de energético, porque também tem caloria, mas principalmente construtores, que ajudam ali naquele fortalecimento. Os atletas que gostam muito aí, né, de realizar um futebolzinho de vez em quando, ingestão de proteínas ajuda no enrijecimento e recuperação muscular. Agora falando da folha, né? A gente já falou da raiz, que é a macaxeira. A gente falou do caule, né? Com o exemplo do palmito. E tem também a batatinha. E agora a gente vai falar das folhas. Já falamos dos frutos também e vamos falar das folhas aqui. Alguns exemplos dessa cultura medicinal trazida, né? Por esses povos que já estavam aqui quando disseram que descobriram o Brasil. Então, ó, alguns exemplos. Por exemplo, chá de boldo. Você está com um desarranjo intestinal, a primeira coisa que a vovó diz é: toma um chá de boldo. Cultura herdada pelos indígenas. Qual é a função, né? Qual é o benefício desse chá de boldo? Ele ajuda na má digestão, né? Quando a pessoa está lá com a dorzinha de barriga. Ele também ajuda a limpar o fígado. A hortelã, que ajuda na questão da gripe, para quem tem rinite, ela é excelente. Tem pessoas até que colocam um pedacinho na inalação, que é para ajudar a purificar, né? Ou então coloca ali na água quente e respira a fumacinha que sai ali da água quente. Também, ó, excelente para mau hálito.
Bordei uma folhinha, tu vê que o que a gente mais tem é pasta de dente sabor hortelã. Sálvia, que tem ação antibacteriana, né? Anti-inflamatória, ela age contra vírus e bactérias. E aqui eu coloquei esses dois exemplos, ó. O hibisco, para quem gosta e quer bastante energia, né? Quer energia, quer correr, quer estar agitado. E para quem quer mais relaxar e dormir bem, ó, pode contar com a ação da camomila, assim como a arruda. A arruda ela também vai ajudar no controle de ansiedade, por exemplo. Algumas curiosidades deixadas pelos índios. Então a gente tem a questão da higiene, dos banhos diários, certo que nem todos gostam, né? Nem todo mundo quiser dessa cultura indígena. Os brasileiros, né? Nós somos aqui nessa região o povo que mais toma banho. Esse costume de tomar banho diário é típico brasileiro, que nós herdamos dos índios. Como eu falei, o plantio deles eram influenciados pelas mudanças climáticas, pelo ciclo do alimento, pelo ciclo da lua. Eu coloquei essa expressão andar na pindaíba. Quando a gente tá liso, quebrado, né? Ah, eu tô na pindaíba. Quando o coleguinha diz, paga aí a gula, lá no final da aula, na praça, tô na pindaíba, quer dizer que tá quebrado, tá liso. E aí veio dos índios, porque quando eles iam para a pesca, que voltavam com poucos peixes, voltei na pindaíba. Voltei com poucos peixes. Por quê? A madeira que eles utilizavam ali para fazer aquela varinha de pesca, né, o arco que eles pescavam, era chamada de pindaíba. Era uma madeira, o nome da madeira é pindaíba. Então, por isso que voltei na pindaíba. E aí, como já foi dito anteriormente, os colonizadores chegaram e encontraram os índios. E aí eles quiseram o quê? Dominar, né, aquele povo diferente que eles estavam vendo ali. Então, para dominar os índios, eles utilizaram de 3 armas: a arma de fogo, a Bíblia, né? Porque essa Bíblia, quando eles chegaram aqui, esse povo que aqui estava tinha uma crença politeísta, acreditavam em vários deuses, e quem chegou quis apresentar o Deus cristão no qual eles acreditavam. Então, a Bíblia também foi uma arma de domínio indígena, além das doenças. Como quem chegou era um povo que viajava demais, eles tinham contato com muitas doenças, ao contrário dos índios que aqui estavam, que era uma raça, né, que não viajava tanto, era uma raça mais pura. E aí, claro que ali, né, dentro, entre os índios, eles não eram um único povo, né, eles tinham diversas aldeias com costumes e línguas diferentes, né, eram várias civilizações. Aí, é, essas doenças que os colonizadores trouxeram acabaram exterminando uma grande quantidade de índios, certo? E um exemplo delas é a varíola, por exemplo. Os colonizadores chegaram, eles é, tinham os instrumentos que eles mesmos produziam, né, os índios, mas aquele povo ali que estava chegando trazia instrumentos que eles nunca tinham visto. Então eles começaram a trocar, né? Tanto os colonizadores se interessavam por algumas coisas que os índios produziam, como os índios também estavam curiosos com aquilo que aquele pessoal estava trazendo. E aí, numa dessas trocas, eles também trocaram a vestimenta e começaram a experimentar as roupas dos colonizadores. E aí, acredita-se que nessas roupas tinham uma grande quantidade de vírus, da varíola, que acabou exterminando uma grande quantidade de índios. Então, pessoal, paramos por aqui. É, Vamos deixar aí uma atividadezinha para vocês no WhatsApp. Qualquer dúvida é só perguntar e até a próxima aula.